PSOL versus governador Tarcísio de Freitas. O PSOL denunciou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, ao Tribunal Penal Internacional de Haia por crime contra a humanidade, após as dezenas de mortes na Baixada Santista. Não estão incluídas aqui as mortes dos policiais, durante as operações Escudo e Verão. No total, 84 suspeitos foram mortos. No mês passado, Tarcísio subiu o tom contra as críticas feitas à operação da Polícia Militar, depois de algumas entidades de direitos humanos anunciarem uma denúncia na ONU. Na ocasião, Tarcísio disse o seguinte, abre aspas, o pessoal pode ir na ONU, pode ir na Liga da Justiça, vai pro raio que o parta, e eu não tô nem aí, fecha aspas. Bom, eu quero perguntar aqui para a delegada de polícia primeiro. Doutora Raquel Galinatti, para fazer uma denúncia no Tribunal Penal Internacional, nós temos que considerar que houve 84 execuções. Para concluir que houve 84 execuções, é preciso que o PSOL tenha 84 laudos de exame necroscópico, verificando a sede das lesões. Foram disparos pelas costas? Existe zona de tatuagem, zona de esfumaçamento? O orifício de entrada do projétil é irregular? Foi um disparo a queima-roupa? Quantos tiros foram efetuados? Em que situação ocorreu essa troca de tiros? Me parece que sem estes elementos indicando que houve execução, é mais uma narrativa. E o Tribunal Penal Internacional está cada vez mais desmoralizado, tornando-se um órgão político, um palco da esquerda para fazer proselitismo político e criar narrativas. Mas eu quero ouvir se a senhora tem informações, se existem elementos técnicos que possam respaldar nesse momento uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional. Daqui a pouco, então, deixa o Comando Vermelho crescer nos morros cariocas, o PCC toma conta de todas as comunidades mais carentes e a polícia fica de fora, porque senão, se ela policiar, ela vai para o Tribunal Penal Internacional. Mais uma vez eu vou ter que remeter a Weber. O Estado, ele detém a violência legítima para anular e neutralizar qualquer ameaça contra a sociedade. Quando a gente tem situações em que o Estado é permissivo, permite a evolução de facções criminosas, permite que a população fique subjugada pela criminalidade e uma ausência de ação, que percebemos que foi isso que justamente deu possibilidade para a evolução de facções criminosas terem poderes bélicos e estrutura realmente empresarial, uma estrutura de multinacionais e internacionais, é porque houve uma omissão, houve uma timidez na atuação do Estado. Quando o governador Tarcísio, ele dá estrutura e respaldo político para uma ação legítima que estamos presenciando quando a população lá está completamente refém, não existe nenhum arcabouço de conjunto ali fático para que se possa representar por um possível ato ali alegado como ilegal ou contrário ao ordenamento jurídico pátrio. O que a gente percebe é que não presenciamos denúncias na ONU contra as mortes de policiais, porque ser policial não é assinar um tratado certo e fático com a morte a partir do momento que você integra a segurança pública. As mortes de policiais são tratadas de forma banal. Ser um policial, um escudo entre o crime e a sociedade, não permite que essa vida fique exposta ao crime dessa forma e não haja nenhuma solução. O que houve ali foi um confronto direto, foi colocar esses bandidos, esses marginais contra a autoridade do Estado, e dessa forma o Estado ele tem que ter sim todo o pulso firme para saturar e tentar ao máximo minimizar as ações criminosas ali da situação. Muito bem. Diego Tavares.
Olha só, professor Capês, o senhor disse aqui no começo da nossa matéria que o Tribunal Penal Internacional estava se tornando uma piada. Então, nenhum lugar é mais adequado para um partido como o PSOL. O PSOL é o partido que levou o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, até o Tribunal Penal Internacional pelo suposto genocídio do povo Yanomami. E quando entrou a nova gestão do governo federal, o governo Lula, tiveram a nomeação para o Ministério dos Povos Indígenas. A ministra Sônia Guajajara é do PSOL. O que aconteceu com os povos Yanomamis? Aumentaram as mortes. Então, esse processo de judicialização de tudo aquilo com o que eu não concordo é inerente a essa turminha do PSOL, que sempre está fazendo isso, sempre perde uma votação de alguma pauta no Congresso, vai ao Supremo, perde alguma pauta política, vai ao Tribunal Penal Internacional. Tal como está se tornando o Tribunal Penal Internacional uma piada, o PSOL também, ao fazer isso, se diminui enquanto partido e torna-se também uma piada. Bem por isso, talvez, eles tenham o pior prefeito do Brasil. Prefeito com a menor avaliação, salvo engano, é de um município do Pará, é também um prefeito do PSOL. Então, enfim, entristece, mas não surpreende. João Pacífico, eu quero que você faça comentário, mas só uma dúvida minha. Se a polícia vai entrar numa área dominada pelo crime organizado, ela vai receber da bala. Eu já fui em algumas comunidades carentes e você vai lá, se não avisa que você está entrando, você vai tomar tiro. E a polícia não vai avisar que vai entrar. Agora, se ela toma tiro, ela reage com tiro. E sempre há o risco aí de mortes, seja de quem atira, seja de balas perdidas. Como é que fica essa situação? Você acha que é mesmo um caso de Tribunal Penal Internacional? Primeiro, acho que, como a Raquel falou, eu imagino o quão difícil é para um policial ser policial no Brasil, tá? Eu imagino que deve ser das profissões mais desafiadoras, para não falar perigosas, porque a gente vive numa sociedade bastante perigosa. Por outro lado, a pessoa que está lá, o policial que está lá, não foi ele que decidiu estar lá. Foi o Tarcísio que foi lá e mandou ele para lá. E eu estava vendo que nos primeiros 2 meses desse ano aumentou em 400% a morte de pessoas por policiais. Né? Eu entendo que, como está uma guerra assim, eu não consigo acreditar que esses 400... Bom, primeiro eu acho que nem bandido tem que morrer. Acho que tem que pagar por isso, tem que ser preso, ficar a vida inteira preso, enfim. Mas eu não consigo imaginar que esses 400% a mais de pessoas que morreram são todas bandidos e que estavam metralhando a polícia. Eu até levantei aqui, fui atrás, tem uma matéria que mostra Edneia Fernandes Silva, mulher negra, mãe de 6 filhos, levou um tiro na cabeça quando estava na praça, e de costas ainda. Enfim, então tem várias pessoas, assim, seja policial, seja as pessoas que estão lá, os inocentes que foram mortos, eu acho que tem que ser investigado, ponto. Então, seja no Brasil, seja em AIS, seja em qualquer lugar, eu acho que não tô nem aí. Eu acho que a gente tem que olhar com seriedade a segurança dos policiais e a segurança dos inocentes que vivem lá. Que também, assim, é fácil pra gente, aqui todo mundo branco, tá aqui, mas tem mulher preta que tá lá, que tá ralando pra caramba, que tá com medo dos filhos serem mortos ou dela ser morta, como tem o caso aqui da Edneia. E só lembrando que a maior parte dos policiais, a maior parte que integra os policiais, o fronte pro combate ao crime, é formada por negros, é formada por pobres, e muitas vezes eles não conseguem ter a segurança no local que moram por um salário deboche que é pago àqueles que integram a segurança pública, por falta realmente de segurança. Então, quando a gente fala alguns argumentos, e concordando com você, nós não queremos mortes nem de pobres, nem de pretos. Exato. E nem de policial. Espera um pouquinho, gente. E nem de ricos. Se o rico tem que morrer? Eu não estou entendendo. Você está pregando contra você. Você está por quê? Quer dizer, então... Não é isso. Todas as vidas importam. Sim. Mas então, nós estamos trazendo um componente social por uma tragédia que vitima todos. E a Polícia Militar, ela tem as suas origens, as pessoas que chegam às fileiras da Polícia Militar são as mais humildes, tá certo? Então, independentemente de raça, cor, credo, nós temos que combater a violência. Agora, o tráfico de drogas vitima as populações mais carentes. Elas são cooptadas pelo tráfico, o jovem não tem uma oportunidade, não tem um futuro, porque diante da falta de oportunidades de justiça sociais, ele é cooptado pelo tráfico. Ele tem uma longevidade muito menor, a expectativa de vida é muito menor, porque ele acaba assassinado pelo próprio crime organizado ou, infelizmente, em confronto com a polícia. Então, eu só quis tirar esse apanágio, esse caráter sociológico de uma questão.
Agora, o meu querido Wilson Pedroso, eu acho que você conhece aquela história do cara que fazia brincadeira na represa, ele pulava, tô afogando, me salva, pelo amor de Deus. Aí o pessoal pulava e salvava. Um dia ele estava afogando mesmo, o pessoal ficou olhando, dando risada, ele tá brincando, afundou, quando foram ver ele estava morto. Será que essas brincadeiras de criar narrativas toda hora de ir ao Tribunal Penal Internacional com esse tipo de pretexto estúpido, será que não vai desgastar quando tiver realmente alguma necessidade de ir para lá? Não é a famosa narrativa para jogar com a bolha, né? A famosa narrativa para jogar com os seus, para ter argumentos de defesa. Olha, vocês que são de direitos humanos, nós do PSOL acolhemos vocês fazem parte do nosso núcleo. O tribunal tem coisa muito mais importante para resolver. Tem as guerras, e nem isso resolve. É que nem a gente fica falando, muitas vezes o Supremo está entupido de processos que não deveriam estar. O Tribunal de Haia também é a mesma coisa. É a falsa narrativa. É uma falsa narrativa para querer jogar para a sua bolha, a favor da sua bolha. O governador Tarcísio e o secretário Derrite estão lá em operação defendendo a sociedade. Também não sou a favor de sair, vamos matar todo mundo. Eu não sou a favor. Mas se matou é porque o cara não levantou flor, o cara levantou uma arma ou uma escopeta. Pega lá a quantidade de drogas. Quanto foi? Foi 2 toneladas? Quanto foi? 2,5 toneladas. 2 toneladas. 120 fuzis. Ali não era bandido que estava. Não era bandido. 2 toneladas não era bandido de jeito. Não era. Era vítima da sociedade. Aquela quantidade de armas, de metralhadora também não era bandido não, viu, Diego? Era o pessoal indo comprar pipoca na praça, tá? Eles estavam indo para passear comprar pipoca. Pelo amor de Deus, ali é bandido. Tonelada de drogas. Todo mundo sabe que a Baixada virou um encosto do PCC. Um encosto do PCC virou a Baixada. Aquela quantidade de pessoas pedidas pela polícia, foram quantos? Acho que 1.200 presos, dos quais 430 pedidos pela justiça. 1.200 pessoas pedidas pela polícia foram recapturadas na Baixada nessa operação. Então não teve só morte, não. Teve a maior apreensão de drogas do Estado, teve a maior apreensão de pessoas procuradas pela Justiça. Então, as pessoas diminuem a narrativa que fazem bem ao seu grupo, que são o número de mortes. Mas não tira o chapéu para a polícia na quantidade de drogas, na quantidade de armas, na quantidade de famílias que não foram destruídas ao longo dos meses que a polícia ficou lá, porque o PCC não conseguiu vender drogas para os jovens, para as pessoas que estão passando por dificuldades por conta do crack. Porque não é só isso. O PCC não conseguia vender as drogas. Quantas famílias não foram ceifadas por conta do problema das drogas com seus filhos, o tempo que a polícia ficou lá na Baixada e proibiu e dificultou as vendas de drogas. Então, as pessoas fazem cortes de narrativas que lhes favorecem e esquecem da sociedade que sofre todos os dias. Muito bem.